Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Santa Catarina, Florianópolis, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião ao vivo, 2014, outubro 22. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, juntar nossas energias, pensamentos, mentalizar a equipe espiritual que ampara essa instituição e que acompanha esses estudos, que eles estejam conosco, nos intuindo, nos amparando, e que tenhamos uma reunião fraterna, produtiva, e que saiamos todos daqui mais energizados e mais dispostos à luta na vida diária, e que sejamos cada vez mais compreensivos e mais felizes. Que assim seja. Então, amigos, o tema hoje é interessante porque vocês que fazem o tema. Há algumas perguntas enviadas adredemente para que a gente motive, né? Não fique parado a reunião esperando alguma questão. Mas a preferência é de vocês, tanto pela internet como os presentes aqui. As perguntas são livres. Qualquer assunto é válido. A resposta é que será dada de acordo com os conhecimentos espíritas, né? Então, dentro da nossa filosofia, nossa ciência, né? Da nossa ética espírita que nós adotamos. Então, o tema é livre, enquanto vocês vão pensando em que trazerem de questionamento, de assunto, vamos ali com algumas perguntas que nós temos aqui. Vamos lá. Então, a primeira. Se o meu candidato a governador, presidente da República, não for eleito, foi a vontade de Deus? Deus quis assim? Muito interessante, prática e atualíssima. Né? Nós estamos realmente agora às vésperas de eleições, tá? Então, esse questionamento às vezes fazem. E curiosamente, às vezes quando a gente viaja, né? Eu viajo muito fazendo palestra, às vezes as pessoas dizem no táxi, dizem no caminho, assim, infelizmente Deus quis assim, porque nós podíamos ter um prefeito melhor, mas Deus não nos permitiu. Não. O que acontece é o seguinte, Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser que fica contente, triste, bravo, castiga ou perdoa. Esse Deus, essa criação humana, não existe. Existe o Deus cósmico, onipresente. O amor que banha as galáxias, que banha o macrocosmo, que banha o microcosmo, as partículas subatômicas são banhadas pelo amor divino. Ele é onipresente e imutável. O que é que significa imutável? Porque é perfeito, é sempre igual. Então Deus não tem um gráfico de emoções. Tá? Não tem. Ele é sempre um amor onipresente. Nós é que nos afastamos da lei ou nos aproximamos da lei. Então, não é verdade que a pessoa assim, eu fiz uma oração para Deus e consegui aquilo. Essa oração não chega a Deus, ela chega ao protetor espiritual, ao anjinho da guarda, na concepção popular, né? Então, as pessoas às vezes fazem uma oração para Francisco de Assis, etc. Então, aí diz o seguinte, eu fiz uma oração ao Francisco de Assis, aí de noite eu vi o Francisco de Assis entrar no meu quarto, me abençoar e me curar. Não acontece assim, entende? Quando se emite uma energia dessas, né, esses seres, o planeta Terra tem bilhões de seres. E quantos naquele momento estão mentalizando Maria, isso e aquilo, né? O que acontece são espíritos benfeitores, que têm a representação e que vêm em nome por designação de uma série de departamentos até chegar naquele indivíduo. É como alguém faz uma carta para o prefeito, senhor prefeito, há um buraco muito perigoso na minha rua.
Aí o filho pergunta, pai, o prefeito vem tapar o buraco à noite? Aí o papai explica, não, é que ele vai mandar a cartinha para o secretário de obras, que depois vai mandar para um diretor, que depois vai mandar para um secretário, que vai mandar para isso. Depois, quando chega na 15ª pessoa, vem 2 indivíduos com uma pá que vão tampar o buraco na frente da rua, que é perigoso. Ah, papai, eu pensei que o prefeito viesse tapar o buraco. Não, meu filho, o prefeito não vem tapar o buraco. Tá? Não funciona assim, nem o governador. Tá? Então, da mesma forma, quando nós emitimos essa vibração a Deus, por exemplo, não é Deus especificamente que vem nos atender. São equipes espirituais especializadas em áreas específicas que vão nos proporcionar uma assistência. Então, o seguinte, quando alguém faz uma oração, entende? Para que o seu candidato se eleja, né? O que ele pode ser intuído, essas energias são enviadas para várias pessoas, para o próprio candidato, etc. Né? Mas quem vai decidir somos nós. Né? Quem vai decidir são os próprios homens. Ou Deus planejou que fosse criado líderes violentos que lideraram países e promoveram atrocidades incríveis. Então foi Deus que programou isso? Foi Deus que quis? Claro que não. Foram os homens que na sua organização ou desorganização, na sua inteligência ou ignorância, permitem que tal fato ocorra. Certo? Porque Deus é imutável. Então, vai ser presidente e governador aquilo que espelha a realidade da cultura, do pensamento, da ética, da percepção das pessoas que habitam aquele município, aquele estado ou aquela nação. Aquele ditado popular, cada um tem o governo que merece, é absolutamente correto. É absolutamente correto. Certo? Então não é Deus que quis. Não, é nós que quisemos ou queremos permanecer, que está excelente, mudar, que seria melhor, enfim. Não vamos nos posicionar a esse respeito. Tá? Uma coisa de foro íntimo, mas é bom compreendermos que isso é algo nosso, a responsabilidade nossa. Né? É como um indivíduo que vai fazer vestibular e reza para Deus fazer ele passar no vestibular. Tudo bem, ele pode receber intuição para estudar bastante, tá certo? Mas não vai ser ninguém que vai fazer a prova por ele, é ele que vai fazer a prova para o concurso, não é verdade? Então, é bom nós termos essa visão assim um pouco diferente disso, até para explicar para as pessoas que perguntam isso, né? As 2 partes da pergunta foram respondidas? Acho que sim, né? Foi? Tá. Bom, dentro dessa linha, inclusive, ou fora, qualquer questionamento, hoje a pergunta é livre, né? Vocês fiquem à vontade para levantar outras questões. Muito bem. Uma outra pergunta. Nas regiões umbralinas, existem autoridades governamentais? Como entender? A democracia lá? Bem, nas regiões umbralinas. O que são regiões umbralinas? Quase todos já sabem, mas sempre tem alguém novo que está chegando ou está ouvindo na internet, né? Umbro vem do latim que quer dizer sombra, né? Então, as regiões sombrias, as regiões tristes, as regiões pesadas na espiritualidade são chamadas de zonas umbralinas ou umbral. Tá? Essas regiões são construídas não por Deus, mas são construídas pelos próprios homens desencarnados. Ou seja, as pessoas que vibram numa certa frequência, insegurança, medo, raiva, enfim, ódio, né, etc. Essas energias, elas vão plasmando, elas vão criando os ambientes. Então, os umbrais são criados pelos próprios homens, desencarnados e encarnados. A gente, durante a nossa vida aqui, a gente vai contribuindo para a construção da nossa cidadezinha lá, do nosso lugarzinho lá. Tudo que a gente faz, constrói, destrói, né? Essas energias, elas têm um papel, assim, a gente pode idealizar alguma coisa também, né? Dentro do nosso merecimento, né? Pode ser possível ou não,
Tá? Mas a gente constrói. Então essas pessoas se reúnem lá. E quem as coloca lá? Ninguém coloca lá. As próprias pessoas se colocam lá. Alguém pensa, não, os espíritos, você vai para lá, que você é mau. Você é invejoso, vai para... Isso não existe. Não existe. Como é que acontece? Sintonia de frequência de onda. Se você for na internet e botar www.beleza, beleza, beleza, entra beleza. Se botar www.porcaria, porcaria, porcaria, entra porcaria. Não é verdade? E assim por diante. Isso é sintonia de frequência de onda. Nós somos seres pensantes. Nós emitimos energia constantemente, 24 horas por dia, dormindo também. Espiritualmente a gente pode estar emitindo energia. Então, nós criamos uma psicosfera, uma aura, um campo vibratório. Isso gera uma frequência que nos atrai exatamente para a gente onde merece. O que a gente é na realidade, não o que a gente quer parecer, o que gostaria de ser, mas o que a gente é na realidade. Então, o que traduz a minha frequência de onda vai fazer que eu seja atraído automaticamente para um local. É claro que tem companhias que me ajudam, né? Ou companhias que me cobram, dependendo do que eu faça ou deixo de fazer, né? Então a gente é atraído automaticamente, como que fosse sugado magneticamente, né? Para aquele local. Então essas zonas umbralinas existem bilhões de espíritos nas zonas umbralinas, em comunidades diversas, algumas delas com um certo tipo de organização. Por exemplo, no livro Libertação, do espírito André Luiz, o médium Chico Xavier, ele fala numa comunidade umbralina que era dirigido por um tirano chamado Gregório, certo? Então ele tinha uma administração, tinha soldados, tinha escravos, etc., onde ele dominava essa comunidade. O livro é Libertação, médium Chico Xavier, espírito André Luiz, tá? Então conta a história do Gregório e da Matilde, que era mãe dele, inclusive, que foi auxiliá-lo depois, tal. Então ele tinha essa comunidade e ele era um tirano lá, certo? Então ele governava de forma dura, ferocíssima. O livro é interessantíssimo, certo? Vale a pena ler Libertação. Muito, muito bonita a história, inclusive as soluções depois que eles arranjam, tá? Então, evidentemente que não é um regime democrático, né? É um regime ditatorial, né? Inclusive com prisões, com flagelações e tudo mais, porque as pessoas que sintonizam aquela situação são atraídas para lá e vivem naquela comunidade até o momento que mude a frequência e possam ser resgatadas para um posto de socorro ou para uma colônia espiritual. Tá? Bem, tem alguma questão aí também sobre nas colônias espirituais a administração? Se há democracia lá. Bom, o seguinte, porque além das comunidades umbralinas, existem as chamadas colônias espirituais. A mais famosa é a Nosso Lar, que deu o filme, é muito interessante, né? Então, no Nosso Lar, a organização governamental existem vários responsáveis por setores, existem direções, existem ministérios e tem o governador da colônia espiritual, certo? E alguém pergunta, como é que a pessoa é guindada a esse cargo? Como é que a pessoa vai exercer uma coordenação de um trabalho, vai exercer uma direção de um trabalho, vai exercer um ministério lá, porque tem vários ministérios, né? Ou vai ser governador da colônia. É um processo democrático? Existe uma votação? Existem urnas? Existem eleições? Não. É um regime de aristocracia intelecto-moral. Certo? É uma aristocracia no seguinte sentido, de que vai exercer aquela função não é quem é nobre de sangue, mas quem é nobre de sentimentos e de inteligência. Então, automaticamente vai coordenar aquilo quem vibra, quem tem a luz, que tem a frequência, que expressa aquele conhecimento, que expressa aquele amor,
que expressa aquela bondade, aquele discernimento, aquela lucidez que automaticamente é perceptível e aquela pessoa passa a exercer aquela função. Claro, tem treinamentos, tem apoios, automaticamente, né? Então tem todo um processo de organização e de treinamento. Mas não é assim, não se vota para ser o governador. Não é um processo democrático. Porque existe sim, naturalmente, reuniões, tudo mais, mas o indivíduo automaticamente ele está brilhando aquela possibilidade. Tá? O Carlos Lopes, ele faz assim um depoimento, um comentário, né? Carlos Lopes é de Minas Gerais. Ele diz assim, ó, nas cidades espirituais, o quesito é moral para ser governante, merecimento, conduta e serviços prestados por toda a trajetória espiritual. Não tem eleições. Exatamente. Exatamente, né? Só que aqui não dá de perceber, né? Infelizmente não é possível. No planeta Terra físico, né? Não é possível isso ainda. E o Fred, que ele é de Itapema. Né? Fred de Itapema pergunta, o corpo astral é físico? Se o corpo astral é físico. Interessante a pergunta do Fred. Olha, corpo astral é sinônimo de perispírito, ou de psicossoma, ou de corpo espiritual, ou de corpo dos espíritos. Na realidade são 117 sinônimos, tá? Existe. Os mais comuns na literatura espírita são esses. Psicossoma com espírito, André Luiz usa muito psicossoma, né? Corpo espiritual, perispírito, corpo astral. O corpo astral é uma denominação espírita também. Alguém pensa, não, isso é esotérico, teosófico. Não, é denominação espírita também. Tanto é que na Federação Espírita Brasileira, FEB, pelo médium Chico Xavier, que é o médium de escola, do André Luiz, cita várias vezes corpo astral. Só para deixar bem claro isso também. Então, o corpo astral é o corpo dos espíritos, é o corpo espiritual. Então, se alguém vê, eu vi a minha vovó que é desencarnada, aí uma pessoa pergunta, eu não sou espírita, como é que você sabe que era sua avó? Se não, pelo olhar, pelo cabelo. Espírito tem olhar, tem olhos, tem cabelo. Eu reconheci pelo sorriso, né? Pelo jeitinho dela. Por quê? Você, na realidade, você está vendo o corpo astral do espírito. Você está olhando para os olhos do corpo astral. Você está vendo o sorriso que o corpo astral está expressando, o corpo dos espíritos, né? É matéria, sim, de um outro nível. Disse matéria quintessenciada, de quinta essência. Por que é matéria? Porque é derivado do fluido cósmico universal, que é a fonte básica de matéria do universo. A fonte básica de matéria do universo é o fluido cósmico universal. Dali se derivam todos os tipos de matéria de todos os astros. Inclusive, a matéria do corpo dos espíritos também é derivada do fluido cósmico universal. Então, eles têm um corpo, sim, tá? Material, de outra dimensão. Tá? O Fred de Itapema, né? Existem bibliotecas no mundo espiritual? Você tem onde trabalhar lá também, né? Ela é bibliotecária aqui. Bem, com certeza, existem belíssimas bibliotecas nas colônias espirituais. Belíssimas bibliotecas, né? Amplas. Tá? Aqui no ICEF, além da nossa biblioteca física, existe uma biblioteca no ICEF astral. Não é, Natasha? Já conheces? Não? Vai ouvir se falar, né? Tá. Então, aqui no ICEF, tem na colônia espiritual aqui do ICEF, no ICEF astral, tem ruas, etc, etc, tem várias atividades e tem uma bela biblioteca também. Uma bela biblioteca. Inclusive, os livros são bem altos e eles têm assim, como é que se diz?
as prateleiras são altas. Eu falei livros, né? As prateleiras são enormes, super altas, né? E os livros, as pessoas abrem os livros, os espíritos abrem os livros, na nossa biblioteca astral, tem movimento. As personagens se movimentam, assim, é extremamente interessante, né? Então existem com certeza bibliotecas no mundo espiritual, portanto existem livros, né, de diversos níveis. Aquele livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Patrícia, né, Sim. médium, também fala bastante assim sobre biblioteca, livrarias. Ah, tá. Talvez a Casa do Escritor também fale, né? A Patrícia, que é o espírito que ditou o livro Violetas na Janela, né? Depois muitos conhecem, né? Tem a Casa do Escritor e tem Vivendo com os Espíritos, né? No Mundo dos Espíritos. No Mundo dos Espíritos, isso mesmo, né? Bem interessante. Isso, passa o microfonezinho para ela. O microfone é necessário para o pessoal da internet ouvir, tá? A minha pergunta é a respeito da... no caso, quando nós viemos ao mundo, que nós encarnamos, né, nós viemos para melhorar, né, para resgatar, fazer alguns resgates. No mundo espiritual, existe essa possibilidade de também estar melhorando e trabalhando e resgatando isso? Sim, existe. Alguém poderia abrir a porta lá, ou a janela, aqui está muito quente, não sei se qual seria melhor, né? Bem, então a pergunta, como é teu nome mesmo? Silvia. Silvia, tem certeza? Tem, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Então, Silvia, a sua pergunta é: se lá no mundo espiritual você também progride, é isso? Exatamente. É. E eu posso melhorar também, porque eu venho ao mundo, né? Eu encarno para melhorar, resgatar alguns, no caso, erros, né? Enfim, valores. E no mundo espiritual eu tenho essa... Eu posso trabalhar lá e melhorar também? Sim, com certeza. Uma das formas de nós resgatarmos nossos equívocos, nossos erros, é pelo trabalho. Certo? Inclusive tem até assim, uma espécie de moeda simbólica, que é o chamado bônus hora, que eles usam no plano espiritual, né? Que quanto mais você trabalha, mais bônus hora você adquire. É como se fosse um símbolo de quanto mais você já produziu. Tá? E isso é uma forma de resgate, no sentido de você evoluir, de você crescer, de você compensar coisas que você fez equivocadamente. Você fala teoricamente, né? Que nós fizemos equivocadamente. Então, sim, o trabalho é uma forma de resgate. Trabalho é uma forma de crescimento, de evolução, porque quanto mais você auxilia os outros, você vai se beneficiando automaticamente. Além disso, você estuda no plano espiritual. Tem cursos, existem aulas, e nesses cursos, nessas aulas, nós aprendemos muita coisa. Então, com isso, nós crescemos e nós evoluímos. Que nós passamos a rever conceitos, a mudar opiniões, a ampliar horizontes, a renovar atitudes, porque com aquelas aulas que nós temos lá. Então, pelo estudo e pelo trabalho, e geralmente auxiliando outros, a gente progride sem dúvida, né? E a gente resgata sem dúvida. Tá? Bem interessante essa questão, muito boa. Fiquem à vontade. Hein? Tá quente ainda? Não, agora melhorou. Melhorou, tá bom. Qual a importância da educação nos primeiros 7 anos de vida? Bom, para quem tem filho, sobrinho, neto, com até 7 anos de vida, então é extremamente importante essa pergunta, né? Qual a importância da educação, principalmente nos 7 primeiros anos de vida? E por que 7, né? Não é um número cabalístico, não é, que é algo muito interessante. Quando a gente reencarna, a gente esquece o passado, mas ele está dentro do nosso inconsciente. Então, a gente vai ter que aprender a andar, aprender a falar, aprender a respeitar o papai e a mamãe, ser educado, comportadinho e tal. Mesmo que a gente tenha sido um grande bandido, uma pessoa muito desequilibrada no passado, o papai e a mamãe não vão ensinar isso, vão ensinar bom comportamento, boas atitudes, via de regra, né? Via normal.
Então nós temos até os 7 anos de idade, pelo nosso corpo astral, o perispírito, não está completamente fixo do corpo físico, porque não tem toda a estrutura biológica para fixação, inclusive no cérebro, no sistema nervoso central. Não existe todas as estruturas prontas, preparadas, certo? O que acontece? O corpo espiritual, ele fica ligado ao corpo físico, mas fica irradiando muito por fora, certo? Existem como se fossem sobras energéticas, janelas psíquicas do corpo espiritual que não está completamente fixo ao corpo físico, porque não tem toda a estrutura para fixá-lo. Porque essa criancinha agora que tem 2 aninhos era um homem de 1,90 m antes, por exemplo. Né? E o corpo astral dele tem todo aquele manancial, aquele potencial, tudo mais, e tem um cérebro astral também. Então existem sobras, né? Significa que ele está ali, mas ele ainda não consegue expressar-se porque não tem um cérebro pronto para isso também. Então é a oportunidade de receber e ser gravado quase à força, quase compulsoriamente. Você não faça isso, você deve ser assim. Que bacana, ou então o estímulo positivo, que é muito melhor do que o não, né? Que bonito que você foi fazendo tal coisa boa, né? Que bom, meu filho, que você agora conseguiu fazer isso, que maravilha, né? Então está dando condicionamentos à criança, ela está recebendo automaticamente aquilo, e durante os 7 primeiros anos, como o perispírito não está totalmente fixo, ele tem grande oportunidade daquele espírito receber bons conceitos, boas informações, arquivar aquilo, e aquele núcleo de informação, de energia, começa a pulsar, irradiar e facilitar a sua transformação. Né? Então é uma oportunidade que a sabedoria do universo proporciona, essa infância nova. Porque se a gente reencarnasse adulto, né, era muito difícil, né, mudar muitas coisas. Mas começa tudo de novo, com todas as oportunidades de aprendizado. Né? Tem uma pergunta do Erivaldo de Niterói. Ele pergunta assim, ó: o trabalho seria, no fundo, uma doação de energia? O trabalho, ele é também uma doação de energias. E é doando ou dando que se recebe. Né? Então, de fato, o trabalho tem esse aspecto da doação de energias para o próximo. Mas também é um exercício que desenvolve o psiquismo e desenvolve a sensibilidade. Que quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, a gente desenvolve o psiquismo, desenvolve a percepção, desenvolve a inteligência e desenvolve a sensibilidade, a afetividade, a amorosidade. A gente vai desenvolver também com o trabalho. Então, por isso que o trabalho engrandece. Né? Até é curioso que eu tenho alguns amigos de infância que se aposentaram com 50 anos de idade. Então eu encontro eles, estão aposentados há 15 anos. E muitos ficaram bastante doentes depois que se aposentaram. Porque fica uma lacuna, fica um buraco, fica um vazio. Entende? O primeiro ano é maravilhoso, depois complica. Né? Depois começa a complicar. Então é óbvio que a pessoa que tem um trabalho fixo, depois disso precisa desenvolver outro tipo de trabalho, voluntário, de alguma coisa, né? Precisa ser mais tranquilo, né? Faça o seu próprio horário, né? Mas a inércia é altamente lesiva. O Carlos Lopes, de novo, né, de Minas Gerais, ele faz a seguinte pergunta: Dr. Ricardo, às vezes aparições ideoplásticas se confundem com reais. Fale a respeito. Ótimo. Aparições ideoplásticas. Ideia, plástica,
plasmar, né? Construir. Uma aparição ideoplástica, que o Carlos Lopes de Minas Gerais pergunta, também é chamado de forma-pensamento, né? E essas formas-pensamento são formas ou ideações que são criadas, plasmadas pelo nosso pensamento contínuo. Tá? Então a gente pode ir durante a vida inteira tentando plasmar alguma coisa lá no mundo espiritual. Né? E tem coisas que a gente automaticamente plasma pelo nosso modo de ser. Se o indivíduo é ranzinza a vida inteira, ele está plasmando uma energia negativa, automaticamente. Né? Então, agora, algumas formas de pensamento, elas são localizadas. Né? Por exemplo, o indivíduo pode plasmar uma flor no seu consultório ou no seu ambiente de trabalho. Ele plasma mentalmente aquela flor. Ele entra, pensa e escolhe a cor e cria. Todo dia que ele entra, ele até imagina que está regando aquela flor. O que pode acontecer é que um sensitivo, um médium chega e diz assim: ah, que curioso, eu vejo algumas entidades espirituais e ali tem uma flor. Ele diz assim: como é que é a flor? É assim, assim, assim. Exatamente como ele fez aquela forma pensamento. Né? Eu já contei aqui uma vez, inclusive, muitos já conhecem a história, de uma forma pensamento que era do bicho-papão. Né? Para quem não conhece a história ainda, era um garotinho que ele não conseguia dormir, né? Ele não conseguia dormir porque ele chorava e dizia: mãe, o bicho-papão está ali. A mãe chegava lá, a mãe não conhecia nada da parte espiritual, nem dessas informações. Ela chegava lá e fazia o seguinte: ó, meu filho, passava a mão, tá vendo? Ó, não tem nada aqui, ó. A mamãe passa a mão aqui, tá ali, mamãe, bicho-papão. Ele chorava. Aí ele dizia: ó, o bicho-papão é assim, ele tem 2 dentão grandes, ele tem um cabelo que parece uma espuma branca, ele é um rosto comprido, uma língua grande. E descrevia o bicho-papão, detalhe. Meu filho, para com isso, tal. Depois a mãe começou a dizer: ó, se você falar que tem bicho-papão, você vai apanhar, não vai ganhar sobremesa e tal. Então o guri chorava, cobria a cabeça com lençol, com medo do bicho-papão. Não era um espírito, mas tinha uma vida temporária, fluido vital, que era cedido pelo próprio menino. Ele alimentava aquela forma de pensamento. Por quê? Porque ele acreditava nela. Por quê? Porque depois a mãe descobriu. Descobriu o seguinte: a mãe descobriu que quando ela saía de casa, a babá ameaçava o menino com o bicho-papão. E a babá dizia: se você não comer toda essa sopa, o bicho-papão de madrugada vai te pegar. Ele tem uma cabeça grande, tem uma espuma enorme, branca em torno da cabeça, uma língua assim, 2 dentes, e descrevia o bicho-papão. Ele vai te pegar de madrugada e tal. E o menino, então, quando comia a sopa lá: eu não gosto da sopa, mas assim por diante. Se você não ficar quietinho aqui, parar de me puxar a saia aqui, o bicho-papão vai te pegar de madrugada. E assim por diante, né? Quando ele chegava de noite, morria de medo do bicho-papão. Até que um dia chegou uma senhora, uma prima dela, na casa, que tem a sensibilidade de vidência, e ela disse: olha, ô fulana, eu não quero te desmentir na frente do menino, mas agora que nós estamos a sós, eu quero te falar, o bicho-papão está lá. Pelo amor de Deus, não vem com essas bobagens tuas agora de espiritismo e tal. Não, eu vou até descrever o bicho-papão para você. Ele descreveu exatamente como o menino falava. Ele assim: ah, ele contou para ti. Não, eu cheguei agora, tu não me viste agora que eu cheguei? Entende? Como é que ele falou? Não sabia da história? Então, o que é que tem que fazer? Não, nós vamos ter que encaminhar esse bicho-papão. Mas como? Ele é um espírito? Não, não é um espírito. É uma forma de pensamento criado pelo menino. É uma forma criada pelo pensamento do menino. E como diz o Carlos Lopes, tão real, se movimentava, se mexia, porque era alimentado pelo fluido vital. O que é que o fluido vital dá? Vita. O fluido vital do menino, o pensamento, fornecia pelo pensamento energia vital, bioenergia, e o bichinho se movimentava. Então eles limparam energeticamente o ambiente, falaram para o menino que ia tirar o bicho-papão dali, que vinha uma tia muito bonita, etc. E
levaram o bicho-papão e pronto. Depois o bicho-papão se desmanchou, porque não é uma individualidade, né? Então é isso que o Carlos Lopes fala. Há formas, pensamentos ou idioplastias tão reais que parecem espíritos. Só que a idioplastia não conversa, não dialoga. Você não tem como você dialogar com a forma de pensamento, né? Fiquem à vontade quando quiserem levantar outras questões, tá, gente? O microfone está ali, é só pedir, tá? Existem monstros no mundo espiritual? Olha, se existem monstros no mundo espiritual. Existem monstros no mundo espiritual. Inclusive, claro, nas zonas trevosas, né? Nas zonas trevosas do mundo espiritual existem, né? São a gente que trabalha em grupo mediúnico há muitos e muitos anos. Eu não tenho evidência, mas os videntes vêm no nosso grupo e um confirma e completa os detalhes, tá? Existem várias situações. Uma delas é chamada zoantropia. Zoo animal, antropos homem, né? Zoantropia é o seguinte: é uma modificação do corpo espiritual, do corpo astral, que vai se deformando progressivamente e vai adquirindo aquele corpo espiritual, daquele espírito, formas animalescas. Então existem formas que lembram serpentes, que lembram morcegos, que lembram monstros assim terríveis, certo? E como acontece isso? Posturas de ideias fixas, violentas, terríveis, certo? Então esses espíritos que ficam muitos anos envolvidos aqui com os piores bandidos, por exemplo, tá? Que fazem coisas que vem no jornal, que não vou citar aqui, né? Esses tipos de entidades, com o tempo, ele automaticamente vai lesando o corpo astral. Isso não é castigo divino, não é nenhum espírito vingador ou punitivo que faz isso. É autolesão. Por quê? Porque o corpo espiritual, o corpo dos espíritos, ele tem as moléculas, porque nós vimos ainda há pouco na pergunta do Carlos Lopes de Minas Gerais, né? Acho que foi ele. Não, alguém que perguntou? Foi o Fred de Itapema, né? Perguntou sobre se o corpo astral era material. É material, sim. Né? De outro nível, mas é material. Então tem moléculas. E essas moléculazinhas, elas giram, elas vibram e elas são muito afastadas uma das outras. E elas são muito móveis. Tem uma mobilidade muito grande, tem uma energia cinética diferente, energia de movimento. Então, o corpo mental, o que é aquela zona mais profunda nossa do espírito, né? Quem lê André Luiz, vê que fala em corpo mental. Esse corpo mental, onde vem o pensamento, ele modela automaticamente a forma do perispírito. E isso de uma forma equilibrada também. Por exemplo, o espírito está numa sessão mediúnica, aí ele se apresenta como um soldado prussiano. Aí eu cumprimenta, conversa, etc. Ele diz, eu sou amigo de fulano de tal e tudo mais, mas eu conheci ela ali também, numa outra vida no Oriente, no extremo Oriente. Eu vou me apresentar para vocês como é que eu era, e como ela é evidente, vai descrever. Aí ela diz, estou vendo agora acho que um chinesinho, o espírito fala, não, eu sou do Laos, né? Do Laos, aquela região, né? Fronteira com o Vietnã e tudo mais. Então já conheci ela lá naquela época. Então ele se apresenta com aquelas feições de oriental do Extremo Oriente. Então rapidamente as moléculas modificam quando ele sintoniza com o corpo mental aquela época da sua vida lá. Portanto, o corpo espiritual muda. As moléculas giram, esse movimento muda com muita facilidade. Então, algumas formas monstruosas acontecem em espíritos muito violentos, em espíritos muito persistentes em posturas negativas, de diversos gêneros, assumindo formas monstruosas. Existem. Tudo é transitório. Mais ano, menos ano, ou mais século, menos século, deixa de estar assim.
né? Aí, posturas interiores, auxílio de fora, mamãe que está desencarnada ajudando, intuindo, pelo amor de Deus, meu filho não pensa em fazer isso com aquela criancinha lá, entende? Tá? Ele está intuindo o bandido a fazer aquilo com a criancinha, ele está ali, entende? Então, ele vai se deformando, e ele não percebe isso, não sabe que é por isso. Tá? Então, existem, infelizmente, formas monstruosas, mas todas elas são reversíveis com o passar do tempo e da modificação interna. O Fred pergunta: Itapema. O que leva uma pessoa inteligente a ser corrupta? Isso não existe, né? Com certeza existe, né? O que leva uma pessoa inteligente a ser corrupta? Bem, eu diria que existem vários fatores. Um deles é o desconhecimento das leis universais, o desconhecimento das leis superiores. Porque um indivíduo que tem as informações, que sabe que tudo que ele pensa retorna para ele, que tudo que ele faz retorna para ele, que tudo que ele pensa, diz e sente está escrito na sua psicosfera, e isso é perceptível por outras entidades, pelos espíritos, e isso vai estar brilhante ou escuro no seu campo vibratório e vai levá-lo a uma certa circunstância depois da desencarnação. Tá? O indivíduo, se tivesse esse conhecimento, provavelmente, né, ninguém ia ser corrupto se tivesse escrito na testa corrupto. Né? E isso está escrito na testa energética. Então, a falta de conhecimento dos valores espirituais, a falta de conhecimento da dinâmica energética que o Espiritismo nos propicia, nos informa, isso é uma das causas. É a única, claro que não é a única causa, mas é uma das causas. Certo? Porque nós nos tornamos mais responsáveis. E sabendo que isso acontece, a gente começa a se cuidar também. Né? Começa a controlar um pensamento, começa a cuidar disso e daquilo. Né? Então, o que ocorre? É que, infelizmente, as religiões da nossa história, elas estão desmoralizadas, a grande maioria, né? Profundamente desmoralizadas. Né? Então, as pessoas começam a crescer, a pensar e a estudar, e pergunto, né, mas por que meu filho tem todos esses defeitos e sofre tanto, tem dores incríveis, ele nunca fez nada para ninguém, uma criança boazinha e tudo mais? Aí alguém diz, não, é porque está pagando o pecado do pai, do avô. A pessoa abandona tudo, não quer acreditar mais nessas coisas, né? Com todo respeito, nessas bobagens. Né? Então, o que acontece? Então não existe nada. Então não existe Deus, não existe nada, porque foge ao bom senso essas explicações, ou a ausência de explicações. Né? Por que meu filho tem câncer e está sofrendo, tomando morfina há tanto tempo? Né? Aí alguém pergunta, mas o pai e mãe dele são tão bondosos, são voluntários aqui nessa igreja, fazem isso, ajudam no orfanato, os avós também são pessoas boas, trabalhadoras. Então como é que está pagando o pecado do pai, ou da avó, ou dele mesmo? Que Deus é esse? Não existe. Entende? Então, essa desconexão da espiritualidade com o bom senso, com a lógica, leva ou a pessoa entra numa religião onde é proibido pensar, alguém diz o que é a palavra, entre aspas, a palavra de Deus, você ouve e tudo bem, fecha, não raciocina e não analisa nada, porque o esquema é esse, e a pessoa cumpre, entre aspas, a obrigação religiosa ali, acha que é um caminho, ou então abandona tudo. Né? Então, porque a ausência de informação sobre a realidade da vida espiritual, sobre a realidade das energias, sobre a realidade do que nós pensamos e sentimos, o que nos leva para frente, para trás, para o lado, para a esquerda. Né? Então, uma pessoa inteligente, se dissociando de todos esses valores, ela pensa que eu vou aproveitar a vida porque morreu, acabou. Né?
Então, ou então, na hora da morte, eu me confesso, peço perdão sinceramente, meu Deus, me arrependo de todas as grandes corrupções que eu fiz, né? Que Deus me perdoe, alguém, um sacerdote perdoa, dá perdão para ele, ou então ele faz diretamente, entre aspas, com Deus, como se Deus existisse e fosse conversar com alguém, né? Então, o que acontece? Esse é um dos grandes fatores. Aí entram educação, enfim, N outras questões, mas do ponto de vista do conhecimento espírita, isso é uma das causas, sim. Uma das causas, sim. A Margot, ela não me lembro de onde que ela é. Bom, mas enfim, Margot, eu acho que ela não é daqui de Florianópolis, tá? Ela pergunta assim, ó, quando eu desencarnar, quero muito encontrar minha avó materna. Se ela já encarnou e desencarnou como outra pessoa, como vou encontrar? Vai encontrar. Se ela já reencarnou e desencarnou, se você for encontrá-la, você vai encontrá-la com certeza com a imagem da sua avó. Certo? Com certeza. Por quê? Vamos dizer o seguinte, meu pai é desencarnado atualmente, certo? Então, ele teve muitas outras vidas. Então, se o meu pai aparecer para mim, vai aparecer como meu pai. Porque não adianta ele aparecer como chinesinho, estou falando chinês, eu sou o teu pai da vida passada. Muito prazer, entende? Porque não faz ligação emocional, energética, certo? Ele vai, pelo bom senso, se apresentar com bigodinho e tudo mais, como era meu pai. E é como ele é visto nas sessões mediúnicas aqui no ICEF. Aparece de vez em quando, certo? Os médicos que não conheceram ele descrevem exatamente como ele era, certo? Então, quando a pessoa reencarna e novamente desencarna, volta para a pátria espiritual, se apresenta-se para alguém, ela faz a conexão com o Joãozinho, porque o Joãozinho era o sobrinho dela. Então ela vai se apresentar, não que ela foi na Idade Média, alguém, não, como tia do Joãozinho. Porque onde há o vínculo. E depois, se ela pensa no Joãozinho, ela pensa no meu sobrinho. Certo? No sobrinho, né, no caso da pergunta, para Margot, aqui que a avó diz assim, eu vou visitar a minha netinha, ou neta, Margot. No momento que ela diz isso, eu vou visitar a minha neta Margot, o corpo mental dela sintoniza com a Margot, que é neta dela, e isso vai ideoplasticamente mobilizar aquelas moléculas, ela vai se apresentar até no vestidinho que a Margot conhecia. Certo? Porque é onde faz o contato. Distrito Federal. Distrito Federal, Margot. Muito bem. Bom, agora o Carlos Lopes faz uma outra colocação e faz uma pergunta junto. Uma jovem com câncer terminal no cérebro ganhou na justiça o direito de suicídio assistido nos Estados Unidos. Ela disse que quando as dores se tornarem insuportáveis, um médico lhe aplicará a injeção. Quer morrer sem dor ao lado da família. O que achas do caso? Bem, em primeiro lugar, é bem provável que ela consiga tomar medicamento com certa frequência e não sinta as dores e até nem precise fazer esse suicídio. Tá? É bom lembrar que existe essa possibilidade. Hoje temos recursos. Quem viu o filme O Físico, não viu, até recomendo ver, né? O Físico, a gente via que a anestesia naquela época não tinha, era uma garrafa de uísque, né? Ou de uma bebida alcoólica, rum, gin, etc. A pessoa tomava, depois arrancava o dente, fazia uma série de coisas, né? Ou cortava um dedo que tinha gangrena, porque não existia anestesia, né? Então hoje existem recursos de analgesia muito grandes, com morfina, com outras substâncias, derivados, né? Então talvez ela nem precise fazer o tal do suicídio assistido, né? Mas nós sabemos que abreviar a vida antes do tempo é um equívoco. A gente não deve promover a eutanásia.
é contra a programação espiritual, entre aspas, lei de Deus, é contra a programação espiritual da pessoa que precisa passar um certo tempo. Só que não precisa sofrer, tem direito ao seu remédio para dor e deve tomá-lo. Tá? Então, não deve se suicidar, não é uma conduta correta, mas deve solicitar o máximo possível de medicamento analgésico. Né? Agora, o que às vezes acaba acontecendo é que de tanto analgésico, de tanta morfina, ela acaba morrendo do próprio analgésico. Né? Mas paciência, não está se dando... A música, ela tem finalidades inúmeras, né? Facilitar a concentração, facilitar o desdobramento, facilitar uma prece, facilitar um estudo, ou mobilizar, dando energias para a pessoa que está mais debilitada, né? Conforme o tipo de situação, se usam músicas como terapia também na espiritualidade. Não só lazer, mas como terapia também. Poderia nos definir o que é aura? Pois é, às vezes as pessoas colocam o seguinte: olha, eu ouvi falar que tem um corpo físico, tem um corpo etérico, tem um corpo astral, tem um corpo mental, tem um espírito, mas o que é a aura? Onde é que está a aura nisso? Né? A aura não é nenhum deles. A aura é o resultado de tudo isso junto. Então, se a pessoa está com uma hepatite física, a aura muda. Se está com uma pneumonia, a aura muda. Significa que a vibração do fígado doente ou do pulmão doente muda a aura. Se a pessoa recebe um passe magnético ou uma passe espiritual, um passe misto, que no centro espírita o passe usado é misto, né? É espiritual e magnético. Magnético é o magnetismo do passista, mais energia dos espíritos que estão no grupo do passe trabalhando também, né? Se a pessoa recebe um passe, ela recebe fluido vital, modifica o corpo etérico e a aura muda. O meu perispírito tem uma vibração específica, cada um tem a sua, que também interfere na aura. O meu corpo mental, o que eu penso, modifica a minha aura, e a minha essência espiritual modifica a minha aura. Então a minha aura, ou psicosfera, o que é? É a luz, ou não, né? É a energia que a gente exala. É como se imaginar o seguinte: a luz da lâmpada daqui, podia ser azul, cor-de-rosa, verde, branca, né? Essa luz depende de quê? Do vidro, depende do filamento, depende da energia, depende da fiação e tudo mais. Então, a luz, a cor que tem aqui fora não é o fio, não é a lâmpada, não é o filamento, é todo esse conjunto que exala.
todo esse conjunto irradia essa vibração. Então a vibração, a energia que nós irradiamos, todo o nosso conjunto, forma a aura. A aura não é nenhum corpo, certo? Espiritual. Sim? Quem pode ver a aura? Quem pode ver a aura, né? Só quem pode, né? Então é o seguinte, pode ver a aura, todos devem ver a aura, se desenvolverem isso, né? Não deve ser patrimônio de ninguém. Há pessoas que conseguem perceber a aura de outros porque tem sensibilidade de vidência, certo? Tem vidência, tá? Então, sim, há pessoas que veem a aura, veem as cores, escrevem, há pessoas que sentem a aura da pessoa. Agora, a aura nossa, ela é dinâmica. A pessoa saiu dali, teve uma discussão com a esposa e chegou chateado, a aura dele muda os tons. Então aí eu cheguei e disse, mas que esse indivíduo não é simpático. Para ele não está simpático naquele momento, mas ele pode ter outros momentos diferentes. Certo? Então a aura ela é dinâmica, né? E algumas pessoas sentem as energias ou veem as cores, mas é sempre bom lembrar que aquilo muda. É lógico que se pegar a aura de um grande criminoso, pegar a aura de um grande benfeitor da humanidade, a aura do Confúcio, ou a aura de um indivíduo que está preso por crimes violentos, ela tem um padrão completamente diferente. Confúcio Buda muda a aura dele, mas é belíssima ou só super bela. A gente poderia aquele indivíduo vai mudar um pouco, está contente porque ganhou um presente que veio pelo correio, né? Muda a aura dele um pouco, mas continua com aquele conjunto que é dele todo, né? Patrimônio dele. É que seria interessante a gente ver a aura dos nossos candidatos, né? Ah, sim. Poderia ajudar, né? E teria que ter cuidado para ver se a aura não é no momento, né? Porque se um faz uma acusação para outro, na hora ali, a pessoa olha e vê um momento temporário, né? Mas sim, uma boa análise seria interessante, né? Um horoscópio, né? O Juliano, de Florianópolis, pergunta: ao desencarnar, relembramos de todas as nossas vidas pretéritas? Ao desencarnar, se nós nos lembramos de todas as vidas pretéritas? Não, com certeza não. Mesmo porque as nossas vidas são milhões de vidas. Né? Se pegar o Livro dos Espíritos, na pergunta 540, fala que a evolução é do átomo até o arcanjo. Ou seja, nós passamos por milhões e milhões de vidas, até antes de ter vida propriamente dita, né, como mineral e tal, isso em outros astros, em outras galáxias, até chegar na fase humana. Então isso nós não podemos nos lembrar. Tá? Agora, geralmente a pessoa que desencarna, momentaneamente, ela se lembra só da vida última, porque ela está deixando um pai, está deixando uma mãe, está deixando um filho, deixando um emprego, está deixando o seu automóvel, na verdade, ela está ligada às suas evidências assim do dia a dia e tem que fazer um esforço para se desprender porque ela tem agora uma outra situação, né? Agora, depois, com o tempo, o mentor, ela diz assim, puxa, mas por que aconteceu isso? Calma, no momento certo você vai saber. Aí ela estuda, trabalha, está serena. Ela pode me responder aquela pergunta? Pode. Amanhã, às 20 horas, porque lá tem reloginho também tem hora. Tá? Amanhã, às 20 horas, marcamos horário na praça ali, debaixo daquela linda árvore. Sentaremos naquele jardim e eu te conto o que aconteceu. Aí você se prepare, faça uma prece e tal. Aí a pessoa está naquele ambiente, ele diz, agora se concentre, você vai ver a sua vida passada, o que aconteceu. Puxa, é mesmo, não me lembrava disso, eu fiz isso, é por isso que eu precisei passar por aquela situação, agora eu compreendo. Entende? Então vai se lembrando aos poucos, conforme assim a necessidade. Cada caso é um caso, cada caso tem um direcionamento. Quer se perguntar alguma coisa? Sim. Microfone, isso. Na boca. Muitos cientistas agora eles estão falando sobre ligação de construções antigas
energéticas e de mapeamento. Qual a tua opinião sobre isso? Dá só uma repetida. Muitos cientistas estão falando de... Sobre as construções das civilizações antigas. Construções das civilizações antigas. Mas está falando o quê? Sobre pesquisas arqueológicas? Não, o que energéticas. Tá Templos, maias e as ligações energéticas. Sim. Tá certo. Mas você gostaria de que algum ângulo assim especial para abordar da tua questão assim? Não, sobre a tua opinião mesmo. Bom, eu não sei exatamente assim o que é que você gostaria, mas eu posso tentar. Uma pirâmide, por exemplo, de 7 mil anos, 5 mil anos, ela tem toda uma história gravada nessa pirâmide. Tá? Assim, um médium psicômetra, ele pode pegar um objeto, segurar o objeto e dizer: esse objeto é de uma mulher, deve ter entre 30 e 35 anos, ela tem uma doença importante, aí, na realidade a pessoa está hospitalizada, entende? Ele começa a descrever, porque aquele objeto está impregnado, objeto de uso pessoal, tipo uma aliança, né, um relógio que ela sempre usa e tal, está impregnado dessas energias. Uma pirâmide tem, energeticamente, toda aquela história aderida ali, certo? Então se pode fazer pesquisas com psicometria, se chama, né? Sensitivos, psicômetras, né? Que podem tocar aqueles objetos, pode se concentrar, pode pesquisar, né? Isso é um aspecto. É isso que você gostaria ou que gostaria de falar mais, perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar. Sim. Eu vejo muitos documentários e agora, atualmente, eles falam sobre ligações de construções maias, tanto de mapeamento. Mapeamento de quê? Das construções. Todos as grandes construções das civilizações antigas, maias, incas, astecas, egípcios, dizem que tem uma ligação de mapeamento e de energia. O que é ligação de mapeamento? Não sei o que se fala. Tem alguma coisa em comum. Tem alguma coisa em comum, entende? Nas construções, no mapeamento de como elas foram feitas. Algo em comum. É isso, sim. Não é? Sim, eu estava pensando que era um mapa delas, não estava entendendo. Tá, entendi. Então, é o seguinte, sim, muitos desses povos, eles são descendentes de espíritos de outros astros, de outros planetas. Não é que eles vieram de disco voador, não. Eles reencarnaram aqui na Terra. Muita gente pensa, né? Eles reencarnaram aqui na Terra. Tá? Então, renasceram aqui na Terra e trouxeram hábitos, conhecimentos semelhantes, embora sejam de continentes distantes, né? Mas eles traziam lá de Capela, por exemplo. Capela é uma estrela da constelação do Cocheiro. Tá? Então, na realidade, não é da estrela, é de astros que giram em torno dessa estrela. Então, eles reencarnaram aqui na Terra e trouxeram seus gostos, suas tendências, sua arquitetura. Né? Então, por isso, essas semelhanças. Tá? Ok. O Fred diz assim: as construções irradiam energia. Sim, né? Exatamente. E o Carlos Lopes fala que no livro A Caminho da Luz, que deve ter explicações sobre no isso. livro A Caminho da Luz, não confundir com Caminho de Luz, Caminho de Luzes, tem vários nomes parecidos. A com letra A, né? Só não tem crase porque é masculino, né? Mas seria A Caminho da Luz, do Emmanuel, Espírito, médium Chico, editora FEB. Então ali fala dos capelinos, né? Que deram origem às primeiras civilizações indianas, arianas, os hebreus, os judeus, né? E os egípcios. E depois então se espalharam por vários outros locais. Principalmente nesses 4 grupos reencarnaram os capelinos. Por isso as pirâmides assombram ainda, com tantos conhecimentos e tal. Eles eram altamente intelectualizados e tudo mais, né? O Erivaldo de Niterói, ele pergunta o seguinte: a aura estaria intimamente ligada com as emoções? Sem dúvida. A aura está intimamente ligada às emoções. Uma grande parte da aura
ela vem das nossas energias vitais, que é o corpo etérico, e uma grande parte vem do corpo emocional, que é o perispírito. O perispírito é o chamado corpo dos desejos, que os tibetanos chamam, o corpo emocional. Né? A emoção nossa não é do cérebro nem do espírito. Sentimento, sim, é do espírito, mas emoção é do perispírito. Tá? Então, as nossas emoções, elas repercutem muito na aura, com certeza. A Cida Melo de São Joaquim pergunta o seguinte: existe diferença entre morte e desencarne? Ah, interessante, interessante. Olha, embora a rigor possa ser sinônimos, há uma diferença. O indivíduo morreu biologicamente, pode até ter tido, assim, por exemplo, foi decapitado. Então está morto, o coração está parado. Mas ele morreu, mas ele não desencarnou. O que significa isso? É que o espírito, com seu corpo espiritual, continua preso ao corpo pelos fluidos, pelos liames energéticos, pelos laços. Ele pode demorar ali horas, dias, meses, infelizmente em alguns casos até anos. Então ele não desencarnou ainda. Então, porque habitualmente fala, o meu pai desencarnou em 8 de outubro de 1988, é verdade, né? Então ele desencarnou. Acho que ele morreu e desencarnou mesmo, porque quando nós estávamos em casa fazendo uma oração, ele estava na UTI, ele se comunicou dizendo: agradeço, mas não adianta, eu vou desencarnar. Entende? Está bem lúcido e tal. Então ele morreu e desencarnou, né? Provavelmente quase imediatamente. Agora, muitos de nós às vezes demoram um pouquinho mais, outros vão super rápido, e há pessoas que ficam muito tempo presas ao corpo, né? Às vezes até sentindo problemas, inclusive. A suicida... Oi, Taili, tudo bem? A aura, o capítulo 18 aqui está... o capítulo 18 está muito bom, sabe? Ah, sim. O Itaili tá me colocando, né, que no capítulo 18 do livro Médico Espírita Responde, que é de minha autoria, né, e até tem aqui na livraria quem quiser. Então, no capítulo 18, né, tem um capítulo só sobre aura. Pergunta... Hã? Capítulo 8. 8, perdão, capítulo 8. É meio, eu não sei. Capítulo 8, aura. Então, tem perguntas e respostas. O livro é todo pergunta e resposta, né? São 507 perguntas, né? Curiosamente, todas com a letra A. Alma, aura, animal, apocalipse, adoecer, água, alimentação, etc. Fiz de propósito. Então, no capítulo 8 tem, para quem quiser. Passa o microfone, pessoal da internet, que eu ouvi a tua pergunta. A tua colocação. Uma das perguntas aqui no livro, se a aura do desencarnado é similar à aura do encarnado. Então lê. Pode ler, tá? Já está com o livro aí. Você é o dono da festa. Não lê, porque é interessante, que às vezes eu tenho algo que escrevi e nem me lembro mais. Achou? E agora mesmo. Microfone bem próximo. Os encarnados também possuem aura. A Sim. aura de um encarnado pode ser invadida, não é isso aqui. Ele perdeu. Eu perdi aqui. Eu li agora. Agora perdi. Bom, mas ele jura que tem essa pergunta. Tem mesmo. Tá certo. Bom, é claro que a aura do desencarnado, do espírito, é um pouquinho diferente, porque não tem o corpo biológico, certo? E não tem o corpo etérico. Então, a aura do desencarnado reflete o seu corpo espiritual, o seu corpo mental e o espírito. Né? Porque o desencarnado já não tem mais corpo etérico, que faz fixação do perispírito do corpo físico, né? Não tem mais, e não tem mais o corpo físico que já foi enterrado ou cremado. Né? Então a aura vai refletir essas 3 outras estruturas. Tá? Então é um pouquinho diferente. Olha, um comentário que está rolando aqui na internet. Sim. Eles estão dizendo que tu és tão inteligente que tu deve ser um alienígena. Eu posso dar uma informação para a pessoa que fez a colocação, que provavelmente ela também é alienígena, sabe por quê? Porque a pergunta 607A e B, 607A e B, eu não sei de qual livro dos Espíritos não, algumas só de macete assim. A pergunta 607A e B do livro dos Espíritos fala o seguinte, que a grande maioria
de nós aqui na Terra não tivemos a primeira encarnação humana na Terra. O que significa isso? Se a grande maioria de nós não teve a primeira encarnação humana na Terra, a gente teve aonde? Em outros astros. Portanto, a grande maioria de nós é alienígena. A grande maioria de nós entrou aqui na metade do caminho, quando já tinha Homem da Caverna, etc. A gente foi começando a reencarnar. A grande maioria de nós é alienígena. Tá? Qual é o alienígena mais fantástico, mais evoluído que teve aqui na Terra? Jesus Cristo. É claro que ele não teve as vidas anteriores aqui na Terra. Entende? Ele já teve vidas pretéritas em outros astros. Né? Então, a grande maioria da população terrena é alienígena. Não são todos, claro. Né? Mas é muito interessante isso. Então eu aceito a parte alienígena, pelo menos. Nós podemos fazer um paralelo, Ricardo? Sim. Em relação à nossa reencarnação no Brasil. Não é a primeira reencarnação. É uma de tantas outras. Viemos da Europa, da China, da onde, afinal? É verdade. Né? Muitos de nós tivemos vidas anteriores em outros países, né? Em outros países. Mesmo porque antes de 1500 aqui, né, tinha pouca civilização, etc. E nem todos nós estávamos aqui na civilização indígena aqui no Brasil. A maioria de nós veio de outros países anteriores. Ok. Tchau. A Margot, do Distrito Federal, pergunta o seguinte: a pessoa que aplica o passe é beneficiada mesmo que a pessoa que está recebendo o passe esteja pensando em coisas ruins? Sim. A pessoa que aplica o passe, ela está numa câmara de passe, está em sintonia com o grupo que está trabalhando com o passe e está em sintonia com a espiritualidade, com os mentores espirituais que apoiam aquele grupo de passe. Tanto é que o passe aqui começa digamos, às 7h30, 7h30 aqui, quarta-feira, né? E nos outros dias, segunda-feira começa às 7 horas, né? E quinta-feira às 7 horas também. Então, o que acontece? Eles fazem uma reuniãozinha de uns 5 minutos, 10 minutos antes, se concentram, pedem auxílio da espiritualidade e os mentores, então, passam a acompanhá-los durante o passe, certo? Então, aquela equipe espiritual está junto. O passe é misto, é magnetismo fluido vital do passista e energia dos espíritos que ele está veiculando, está transmitindo, não é verdade? Então, o indivíduo que está aplicando o passe, ele está beneficiando a pessoa que está recebendo, mas ele também está recebendo aquela energia espiritual. Se o outro não está bem, o que acontece? Quem não está bem, está com pensamento negativo, ele está de guarda-chuva. Então, estou jogando gotinha de água ali, ele está de guarda-chuva, cai no guarda-chuva e sai, ele não aproveita. Né? Apenas isso que acontece, mas alguém que está doando ali amor não é prejudicado de forma alguma. Né? Insetos têm espírito? Evoluem? Sim, insetos têm espíritos e evoluem. Bom, tudo evolui no universo, não há nada que não evolua. Então, inseto não é exceção. Os insetos de hoje são mais delicados, mais evoluídos, menos monstruosos do que os insetos da época pré-histórica. Mas, além de evoluir como inseto, quando o inseto morre, desencarna, certo? Porque ele tem um princípio espiritual, esse princípio espiritual continua existindo e retorna, atraído por um ser da mesma faixa. Se uma espécie é extinta biologicamente sempre, mas os princípios espirituais que habitavam naquela espécie extinta continuam a existir e retornam mais experientes, influenciando o DNA, a genética de uma outra espécie próxima e vai estimulando a evolução. Todo ser no universo evolui, o inseto não é exceção. Há uma pergunta no livro
atualidade do pensamento espírita, acho que é Viana de Carvalho, se não me engano, né? Viana de Carvalho, que é o espírito, o médium é o Divaldo Pereira Franco, há uma pergunta sobre insetos extremamente interessante. Eles perguntam: os insetos de hoje um dia chegarão a ser homens? Uma pergunta que é assustadora, né? Aí o espírito respondeu algo que no começo eu li, reli, se não é possível, não é possível. Depois então tem no rodapé um comentário que depois de muito tempo refletindo eu consegui entender. No começo eu não consegui entender direito. Porque a resposta é o seguinte: alguns, nem todos. Eu disse, como alguns, nem todos? Se todos evoluem, porque uns vão, uns não. Aí embaixo tem no rodapé uma notinha que diz o seguinte: reportar a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que diz que existem seres da natureza, existem espíritos que cuidam da natureza, existem evoluções em outros ramos. Tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que existem os seres chamados elementais ou elementares. O que são? É aquilo que na fantasia do povo chama de duende, gnomo, fada, silfo, salamandras e tal. Só que existem. Só que não é exatamente o gnomo da história em quadrinho, de chapeuzinho, azulzinho, que vai pulando, de calcinha, de tirante. Não, não é isso. É um serzinho que tem outra faixa de evolução que é pré-humana, certo? E que existem esses seres no mundo etérico, no mundo energético não físico. Tá? Se vocês pegarem o livro Roteiro, do Emmanuel, diz o seguinte: há miríades de seres pré-humanos em torno da crosta terrestre. Miríades, grande quantidade, certo? Só que ele não fala em gnomo, duende e tal, mas a gente deduz que sejam pré-humanos. O Divaldo Franco, e nesse livro também do Atualidade Espírita, o espírito fala nos seres elementais ou elementares, que não é a fada do desenho animado, gente, mas existem seres que ligados à natureza em outras faixas de evolução. Então, alguns desses pequenos bichinhos, o princípio espiritual deles pode evoluir milhares e milhares de reencarnações e pode tomar outras linhas de evolução diferentes. Tá? Não quer dizer que todos tenham a mesma faixa de evolução, passando por Homo sapiens. Tá? E, gente, isso é uma coisa de bilhões e bilhões de anos. Até o inseto chegar a ser homo qualquer coisa, nós já somos seres angelicais que estamos cuidando de astros, de planetas. Né? O Itaeli está cuidando de uma luazinha, eu estou cuidando lá de outro astro, né? Mas aqui é bilhões de anos, onde a gente só pensa amor e tal, e compreende tudo, né? E tudo mais. Né? Estamos distantes disso. Microfone para ela. Doutor Ricardo, falando de animais ainda, os animais do nosso convívio, eles, gato, cachorro, que a gente convive bastante, eles têm evidência do mundo espiritual? Ah, interessante. Certo. O animal, ele não tem propriamente mediunidade, mas ele tem uma coisa parecida, que é sensibilidade anímica. O animal tem alma, tem princípio espiritual. Alguns têm mais sensibilidade anímica. Eu já tive, por exemplo, nós tivemos em casa um casal de cachorros Akita. Aquele cachorrinho que lembra aquele husky, né? Lembra um lobinho, né? Então nós tivemos um casal de quem deu o nome para os cachorros foram os filhos, né? Era o Duque e a Haruma. Haruma era a fêmea, né? O Duque não via nada. A Haruma via. Ela sentava, ficava apontando para a gente, latia, latia, latia. Você olha, não tem gato, não tem cachorro, não tem nada ali, não tem passarinho, não tem rato, não tem nada. E isso acontecia mais quando alguém discutia com alguém, quando tinha alguém trabalhando em casa diferente, que estavam discutindo no quintal, etc. Ela, do outro lado do quintal, porque estava trancada longe, ela virava para um lado, como que apontando, mostrando para a gente, latia, latia. Então ela percebia energias, ela percebia ideoplastias, provavelmente, e talvez percebesse a presença de entidades espirituais que acompanhavam aquelas pessoas que estavam discutindo. Então, os animais têm uma sensibilidade anímica e pode ter uma modalidade de vidência. Cuidado para não dizer que animal é médium. O animal não é médium, né? Ele tem sensibilidade anímica, um pouquinho diferente. Ou sensibilidade paranormal, mais chique. Né?
Então, alguns animais têm. Tá? A Margot faz uma complementação da pergunta anterior dela. Ela diz assim, por que muitas vezes, depois de aplicar o passe, a gente fica bocejando muito? A movimentação de energias leva ao bocejar, tá? Isso é comum. Isso é comum e é uma questão de treinamento, depois a gente deixa de bocejar. Quando eu comecei a trabalhar com terapias, etc., de regressão de pacientes, eu bocejava demais, entende? E tem uma fase que o paciente está com os olhos abertos, né? Então fica meio desagradável, o médico está bocejando. Então eu botava o lápis aqui, né? Mordia aqui para não perceber que estava bocejando, né? Então a gente disfarçava, né? Uma caneta e tudo mais, né? Interessante, né? Para não perceber que está bocejando. Mas isso acontece. Depois, com o treinamento, a gente deixa de bocejar. Essa movimentação energética dá bocejo mesmo. Vamos fazer uma última pergunta, depois a gente encerra. Guarda as perguntas que sobraram para a próxima reunião. Espíritos têm peso? Sofrem a ação da gravidade? Olha, o espírito ele tem corpo astral, ou perispírito, que nós já vimos que é derivado do fluido cósmico universal, que é matéria primitiva. Ora, se o corpo espiritual tem órgãos, células, moléculas, ele tem peso. Dizem alguns autores, aí não estou afirmando, mas admito como possibilidade. Dizem alguns autores que, espiritualistas principalmente, que o perispírito varia entre 20 a 80 gramas. Quer dizer que é 1000 vezes, se for 60, se for 20 é muito mais do que 1000 vezes, né? 2000 vezes, 3000 vezes mais leve do que a gente aqui. Significa que não tem por que ter medo que o espírito vá fazer mal. É impossível, só se você permitir, entende? Porque você, com a força mental que você tem, com sua energia, você pode envolvê-lo em luz, em paz, entende? Encaminhá-lo, entende? Você tem muito mais força do que um espírito desencarnado. Como a gente não sabe, não crê, fica vulnerável psicologicamente, a gente pode ser vitimizado, digamos assim, né? Mas a potencialidade nossa, pesando 60 quilos de energia, gente, né? Você pode encaminhar 1000 espíritos numa fila, né? Na sessão mediúnica, né? Você pode encaminhar 1000 espíritos no momento de uma irradiação. Tá? Isso é perfeitamente possível, porque eles são extremamente leves, né? Mas tem peso sim. Sofre a ação da gravidade? Sim. Uma pluma sofre a ação da gravidade. É levinha. Significa que próximos à crosta terrestre estão as colônias mais atrasadas, porque o perispírito é mais denso. Longe da crosta terrestre estão as colônias mais evoluídas, porque o perispírito é muito mais sutil. Certo? Por isso um espírito atrasado não pode sair lá para uma outra região mais alta, porque o peso dele específico não permite. Tá? A vibração, a energia, o pensamento, o merecimento, obviamente. Mas isso se traduz praticamente pelo peso. É claro que ele tem mais peso, menos peso, conforme ele é mais evoluído, mais bondoso, mais amoroso, mais inteligente, evidentemente, né? Mas tem peso e sofre a ação da gravidade mesmo. Bem, gente, vamos deixar as outras questões para a próxima reunião. Não sei se a próxima é pergunta livre, vamos verificar depois, tá? Mas eu quero lembrar a vocês que dia 8 de novembro nós temos o nosso Camarão na Moranga, um jantar do nosso grupo. Esperamos que todos possam ir, levar os seus amigos, seus parentes, né? É uma forma de confraternizarmos e uma forma de manter a nossa instituição também, que a gente precisa mantê-la. Tá? Também estou avisando que no dia 29 de novembro, um pouquinho mais adiante, tem o nosso Fórum Nacional de Mediunidade e Paranormalidade. Tá? Nós queremos agradecer hoje a visita do Itaili, que dirige o programa Espírita Espiritismo em Ação na televisão. Tá? Muitos de vocês já viram o programa, quem não viu deve vê-lo, é muito bom, né? E nós agradecemos inclusive a divulgação que ele faz de alguns eventos, do próprio fórum, né? E tudo mais. Amigos, só nos resta agradecer a espiritualidade amiga,
as energias, mentalizemos gotas de luz caindo sobre nós, nosso chakra coronário recebendo essas energias, azuis, claras, brilhantes. Mentalizemos flores que caem sobre nós, possamos absorver essas pétalas de flores e levar conosco essas energias aos nossos lares. Muito obrigado, está encerrada a reunião.